chegando aqui no Alquimia para a gravação de mais um episódio. E você ainda não sabia que aqui no Espaço Alquimia eles têm um estúdio para gravação, não só de podcasts, mas de entrevistas e, obviamente, de vários outros conteúdos. Além disso, né, queria agradecer, claro, ao Espaço Alquimia pela parceria. Sem eles, né, o nosso podcast não seria possível. Então, a gente tem livraria aqui, tem cafeteria, tem um espaço de moda feminina, de joias e semijoias. E, claro, obviamente, não poderia deixar de falar do cinema, né? Que é, obviamente, o maior lazer que a gente tem aqui em entretenimento, além do podcast, tá? Então, quando vocês chegarem aqui, vocês vão ter sessões exclusivas. Funciona, claro, sábado, domingo e feriados. Além de ter, claro, o próprio bar, snack bar, né? Do cinema. Vários outros conteúdos. Além disso, né? Então você pode vir aqui no final de semana, obviamente assistir seu filme, comer uma pipoquinha, tomar seu refrigerante ou água para quem não tomar refrigerante e, claro, obviamente, durante a semana vir aqui fazer o seu podcast no estúdio e, claro, não deixar de acompanhar o CTcast, que acontece todas as segundas-feiras às 19 horas ao vivo no nosso canal no YouTube. Então, quando vocês chegarem aqui, vocês vão ter sessões de... Fala, turma! Sejam todos muito bem-vindos, muito boa noite a vocês que estão assistindo a gente. E hoje a gente vai falar de um tema interessantíssimo, tá? O título do episódio é Não Fique Tonto, e hoje está com a gente aqui a doutora Anastácia Soares, ela que é otoneurologista, né, especializada pela Unifesp, e vai falar um pouquinho sobre, claro, as consequências, né, as causas, os diagnósticos, são as principais patologias que acometem essa tontura, essa tontice, como a gente diria, tá? Então, Anastácia, obrigado por ter aceitado o convite, estar aqui com a gente hoje falando. Eu sei que às vezes a gente fica meio travado, né? Mas não se preocupe não, daqui a pouco a gente relaxa. E você vai ver que é um bate-papo super, super tranquilo. Nós tivemos o prazer de estudar juntos, né, no Amadeus. Fomos formados pela Universidade Federal, não na mesma turma, mas fomos cria daqui mesmo. Mas depois você fez uma especialização fora, numa área que não é nem, né, tão explorada ou conhecida, né, principalmente dentro das grandes áreas da medicina, né, clínica médica, GO e etc, pediatria, por exemplo. Mas que eu tenho certeza que faz uma diferença bem grande, né? Durante o episódio aí a gente vai falar, inclusive, de um episódio que aconteceu com minha esposa, né, de uma VPPB, por exemplo. Você vai traduzir o que é isso depois para o pessoal. E que teve circunstâncias, né? Tivemos alterações de hábitos e rotinas muito profundas por conta de algo que é muito simples, né? Que é benigno, inclusive, tá? Então, eu conheço você há bastante tempo, né? Inclusive, acho que já devo ter recomendado, encaminhado alguns pacientes para você. Mas o pessoal que está assistindo, não. Então, eu sei que desde a época do Amadeus lá tem muita história, mas eu queria que você resumisse um pouco, né? Falasse um pouquinho de quem é a Anastácia, né? Como é que a Anastácia chegou a essa especialização, né? De onde é que surgiu essa vontade e o que você faz hoje, né? Como é que você atende, né? O que você está fazendo e traduzisse isso um pouquinho para quem está assistindo a gente. Obrigada pelo convite.
Então, eu tive meus primeiros contatos com o paciente com tontura na residência, que foi em Maceió, no Hospital Veredas que eu tive. E aí eu me interessei muito pela área, porque eu via que muitos pacientes eram subdiagnosticados, tratava tontura como sinônimo de labirintite, tomava uma medicação genérica para todos os casos e acabava que não tinha um diagnóstico, não tinha um tratamento diferenciado para cada caso, né? E aí foi quando eu resolvi fazer o fellow, né, em São Paulo, fiz, me especializei e voltei para Aracaju, para tentar agregar. Essa visão que você teve lá na residência, só para eu falar para o pessoal aqui, né? Você fez residência em quê? Eu fiz em otorrinolaringologia e fiz uma subespecialidade em otoneurologia. Certo. Então, quando você começou a fazer essa... E olha que a gente está falando de algo, como é que eu posso dizer? Que já era nichado, né? Porque assim, você já estava dentro da residência, né, de otorrino, e mesmo assim você percebia que não havia um cuidado com esse diagnóstico específico. E eu digo porque eu já passei muito por isso, né? A gente já comecei falando aqui de minha esposa, mas minha mãe, por exemplo, né, por várias outras coisas. Minha mãe teve um distúrbio do sono, por exemplo, que em um determinado momento a tontura que a causa era distúrbio do sono foi tratada como labirintite também. Com a mesma coisa, não vou dizer qual medicação aqui, mas uma medicação que é utilizada para tudo, porque na verdade trata a sintomatologia, né, não resolve causa. E naturalmente a pessoa passa um tempão sem diagnóstico, muitas vezes sem melhorar, às vezes, do próprio sintoma. Só que isso você já viu dentro de uma área que era nichada, né? O que foi que fez você perceber dentro dessa área, que já era nichada, que já era dentro da residência, que precisava dar um plus, que precisava de um upgrade para essa subespecialização? Então, na verdade, imagine você estar ali trabalhando com aqueles pacientes e eles sempre chegam. Tomam a medicação, melhora, voltam com a mesma queixa. Toma a medicação, melhora, volta com a mesma queixa. E não tem um diagnóstico, não tem um tratamento específico. E aí isso faz eles ficarem subdiagnosticados, eles ficam ansiosos, então eles... não é uma coisa fácil, né, de lidar. E tontura, ela na verdade, ela não é uma doença, ela é um sintoma que pode ter várias causas, entendeu? Então, você tomar a medicação, você acaba atrasando o diagnóstico, fazendo um tratamento equivocado, tipo, é igual você ter febre, você usa dipirona, você vai melhorar a febre, mas isso você tem que descobrir a causa, para você tratar uma infecção urinária, uma pneumonia, entendeu? Se for um clínico do SUS, é virose. Entendeu? Uma virose. Entendeu? Então, a gente precisa direcionar melhor esses pacientes para ter um tratamento, para ter um diagnóstico. Às vezes, só de saber um diagnóstico, você já relaxa o paciente, deixa ele mais calmo. Porque, assim, tontura pode ser desde um AVC até uma simples VPPB, por exemplo. Sim, sim. Brincadeira à parte, que eu não quero ser cancelado, por favor, tá? Quando a gente fala que uma febre de origem não específica é uma virose, é porque na prevalência, né, das doenças febris, naturalmente, a maioria delas é uma virose. Então, quando o médico diz que é uma virose, ele não está errando o diagnóstico. Vocês pensarem que eu não estou zoando, não. Mas é porque, às vezes, o diagnóstico de uma doença autolimitada e, às vezes, o paciente fica mais preocupado, mas o médico sabe que a doença vai se resolver por si só. Mas só para esclarecer, para depois não querer ser cancelado, aí, dizendo que todo médico fala que tudo é virose. Não tem nada a ver com isso. Agora, deixa eu pegar um gancho aqui. Você já falou que, naturalmente, né, a tontura ela tem causas diferentes, né? Então, já foi algo que você já disse aqui pra gente, que não é simplesmente... E que também ela é um sintoma, né? Que não é propriamente a doença em si. E aí eu quero dizer pra pessoa, não fique tonto, mas, dependendo da causa, a pessoa não tem a opção de não ficar tonto, né? Pode ser naturalmente. Então, quais são as causas, assim, mais comuns da tontura? E aí você pode falar da tontura, da vertigem, enfim, do que tiver associado a isso. Tá. A causa principal de tontura de origem vestibular é VPPB, que é a tontura dos cristais, né? Dentro do nosso labirinto tem os cristais que ficam em uma determinada posição. A principal causa de deslocamento deles é trauma, mas pode ser uma variação hormonal, uma doença como enxaqueca, pode causar o desprendimento mais fácil. E aí esses cristais em um local errado, pode provocar tontura posicional. Você vai deitar, você vai levantar, você vai ter náusea, sudorese fria, é muito desconfortável.
E a principal causa, uma doença benigna, né, que a gente trata no próprio consultório com manobra de reposicionamento. Não precisa usar medicação, na verdade a medicação pode aliviar um pouco o sintoma, mas não trata. Então, você foi submetido à posição, ela vai voltar. Sim. Que é gravitacional. É gravitacional. A gente também tem a migrânia vestibular, enxaqueca vestibular, né? Que é uma enxaqueca que ela começa a abrir quadros de tontura. Né? Tontura, náusea, fotofobia, todos os pródromos de enxaqueca. Só que é uma doença que é uma doença crônica, ela não vai ser igual a VPPB, tratada lá no consultório com uma manobra. Ela precisa de um acompanhamento, por ser uma doença crônica. E, além de medicação, a gente tem que usar a mudança de hábitos, né? Que é o que hoje em dia, com o estilo de vida que a gente tem, é bem difícil. Todo mundo estressado. Todo mundo estressado, na correria, e dorme mal, come mal, faz jejum prolongado, não treina. Não faz atividade física, na verdade. Toda vez que a gente fala de treino, todo mundo só pensa em academia. Academia, né? Não faz atividade física. E aí isso acaba que aumenta a possibilidade de crises, né? Sim. Porque é uma doença que vem em crises. Então, tem gente que tem crises uma vez no mês, tem gente que tem crise a cada 15 dias, tem gente que tem crises diárias, que é super incapacitante, que não consegue trabalhar, não consegue fazer as atividades diárias. A gente fez um cálculo para um vídeo que eu gravei de um paciente que, imagine que ele tenha 3 crises em um mês. Certo. Como é uma doença crônica, né? Imagine que ele tenha 3 crises por mês em 30 anos. Certo. Ele vai perder mais de 3 anos de vida só com crises, né? De tontura, dor de cabeça, só por não ter sido tratado, entendeu? Adequadamente. Então, isso é muita coisa, entendeu? Sim, naturalmente. E se você for fazer, somar aos períodos de vida que a gente... Eu já fiz essa conta para algumas coisas na vida. Se você for somar isso, as coisas que a gente não consegue parar de, entre aspas, perder tempo, né? Por exemplo, 3 anos em 30 anos dá 1/10. 10% da vida dele. 33% é dormindo. Já foi 43%. Tem mais um pedaço que, dependendo do que ele trabalha, é dirigindo. Então, se você for adicionando, teve uma doença que não tratou, é mais 10%. Tem outro problema de saúde que não cuidou, perdeu mais 12%. Quando vai ver o cara tem vida. Quando você vê, reduz muito a qualidade de vida. Virou incapacitante 100%. Eu entendo perfeitamente. Eu fiz essa conta várias vezes. Inclusive, mudar de cidade, porque gastava muito tempo em estrada, esse tipo de coisa. Porque vale a pena. Apesar de eu ser muito doido com número, né? Eu vou até fazer uma pergunta já falando nisso, porque eu sempre falo dele, né? Que é Peter Drucker, que é o pai da administração moderna. E ele fala que aquilo que não é medido não pode ser gerenciado. Aproveitar que a gente está falando de números, já vou emendar essa pergunta. Além, claro, de, por exemplo, você fez para um criativo, né? Existe alguma escala, existe algum score, ou existe algum indicador que vocês utilizam para saber o quanto de desempenho esse paciente perde, o quanto de performance esse paciente perde, ou o quanto incapacitante essa doença é para ele na vida? Sim. A gente pode, na verdade, nos meus pacientes, como é que eu avalio isso? Né? Com exames, com a clínica, com ele relatando mesmo, e que às vezes, porque assim, às vezes você diz, não tive melhora, você tinha crises diárias, mas aí a gente entrou com mudança, com protocolo, e aí você acabou reduzindo, mas ainda está tendo, então a gente faz meio que um diário. Ele vai, anota a quantidade de crises que ele tem, o que desencadeia a crise, porque é muito pessoal, às vezes o que desencadeia a crise em um paciente não desencadeia em outro, é muito relacionado a sono, a jejum prolongado, abuso de carboidrato, abuso de cafeínas, entendeu? Bebida alcoólica. Então, tem cigarro. Tem gente que sente cheiro de um perfume e isso já desencadeia uma crise, entendeu? Sim. Mas é muito pessoal. Entendi. E aí a gente vai mensurando com as medicações e o controle, né, de hábitos, e aí a gente consegue reduzir significativamente, entendeu? Tem pacientes que têm crises diárias que vão para uma vez no mês, que às vezes passam um período sem nada, porque a vida da gente, ela não é tipo uma régua, né? Então, às vezes acontece... Pelo contrário. E aí é normal... Tudo que a vida é que não é linear. Então, por isso que a gente não tem tanta...
Não, então basicamente termina aqui sendo meio que uma própria tabela comparativa, né? Do paciente para com ele mesmo. Isso. Então é importante, né, assim, só para quem tem ou para quem de repente passa por isso, entender que ele pode avaliar, como você falou, né? A quantidade de crises ou a quantidade de vezes que ele tem crises durante um período X, 30 dias, não sei, 60 dias. Quanto tempo dura cada crise, porque eu imagino que com o tratamento o tempo de duração das crises possa diminuir também. Isso, né? intensidade. Uma crise que dure 3, 4 horas passa a durar 30 minutos, por exemplo. Ou a intensidade, né? Numa escala de 0 a 10 de dor, o cara sentiu uma dor 10, agora está sentindo uma dor 5 ou 6, sei lá, por exemplo. Ou uma tontura que fazia ele ter que se sentar, hoje não precisa mais, né? A gente já viu, né? Eu já vi muito trauma, por exemplo, até uma tontura cai. E aí chega no hospital, o cara da urgência nunca sabe quem veio primeiro, né? Se foi o ovo ou a galinha. Se ele tá tonto porque caiu ou se caiu ficou tonto. E a gente tem que ter muito cuidado com queda, principalmente pacientes mais idosos, Sim. né? O risco por incapacitância mesmo. Imagina que fratura um fêmur, ter que ficar acamado. Não, né? Não tenho dúvida nenhuma. Então é uma brincadeira, eu não vou fazer ela não, porque senão eu vou ser cancelado. Não. Porque diz que idoso morre de 3 cases, né? Pra quem já sabe a piada, fica aguardado. Eu não vou falar isso não. Tá, mas beleza. O paciente chega lá no consultório. Pô, doutor, eu tô com tontura. Né? Naturalmente, dificilmente, apesar do nosso doutor Google hoje ajudar bastante, não só a gente, mas os pacientes também, ele não vai chegar com um diagnóstico preciso. Né? E aí, assim, como é que se dá o primeiro passo para essa construção, além, claro, de colher a história, de conversar com ele? Fala em uso de exames, em tecnologias, etc., nesse sentido. Na verdade, quando eles chegam para mim, eles já chegam falando: doutora, eu tenho labirintite. Então, essa é a frase o vizinho que eu mais escuto no consultório, Sim. né? E aí a gente precisa educar, né? Então, com anamnese, conversando com ele, vendo a frequência das crises, a intensidade das crises, como é que essas crises acontecem, se vem associado a outros sintomas, é só tontura, vem tontura, tem sensação de ouvido tampado, tem zumbido, tem uma alteração visual, enfim, alteração de diplopia, algum déficit motor, tudo isso vai ajudar a gente a formular o diagnóstico. Foi um quadro agudo, é um quadro que vem em crises, aconteceu ontem e uma coisa mais... Então, tudo isso ajuda a gente no diagnóstico. Mas a gente tem exames, a gente precisa fazer uma audiometria, tem o VRIT hoje, que é um exame que a gente avalia a função vestibular, tem a posturografia, que a gente consegue avaliar o paciente como um todo, se ele tem risco de queda, principalmente o paciente mais idoso, que tenha queixa de desequilíbrio, instabilidade. Essa, entre aspas, né, detecção de, não só sintomas, eu diria, né, assim, porque muitas das vezes, e eu digo isso na época que fazia clínica, com uma boa anamnese, com uma boa coleta de história clínica, às vezes a gente detecta sintomas que o paciente nem percebe que ele tem, né? Isso, porque normalmente eu vou pedir o exame, eu já tenho uma noção do que ele tem. Por exemplo, sua esposa, ela ia chegar para mim e ia dizer: eu tenho uma tontura posicional. Quando eu me deito ou me levanto, aparece a tontura. Fora isso, se eu estiver parada, não aparece. Eu tenho uma sensação de cabeça pesada, um desconforto, eu já vou direcionada para isso. Pode chegar um outro paciente e não, tem uma tontura que apareceu, ela vem em crises, vem normalmente acompanhada de sensação de ouvido tampado, de perda auditiva durante a crise, de chiado. Então, isso me fala a favor de uma outra doença, que é a doença de Meniere. Sensação de ouvido tampado, zumbido, vertigem, que dura horas, dias e que vem em crises. Tem uma outra doença que é a própria labirintite, uma inflamação no ouvido, o paciente teve uma otite e evoluiu com perda auditiva, com desequilíbrio. Então, a gente já vai para o exame meio sabendo o diagnóstico. Tem alguns sintomas ou sinais também que passam mais despercebidos para o paciente e que normalmente a gente só identifica na consulta. Eu digo porque, assim, por exemplo, claro, a migrânia, por exemplo, você falar a enxaqueca, né? Ela é um sintoma que incomoda. Né? Eu, por exemplo, posso ficar tranquilamente 30 dias com azia, tranquilamente, porque eu já me adaptei. Mas se eu sentir dor de cabeça, minha vida para. Total. Eu não sou uma pessoa
né? Não é uma parada de homem, eu posso tolerar acidente, trauma, quebrar um osso tranquilamente, mas dor de cabeça é algo que realmente me incapacita. Então, se eu for para você, é uma queixa que vai me chamar muita atenção. Mas tem outras queixas que para o paciente Não passa vai. tranquilo, que não incomodam, né? Por exemplo, sei lá, não sei se é um paciente que, não sei se diplopia, por exemplo, seria algo que não incomodaria tanto, não sei. Principalmente durante a crise, que ele acha que pode estar associado e ele termina nem relatando, né? Eu digo porque tem um colega, abração, Rafinha, grande abraço, Rafael Bastos, um colega meu, que teve um tumor, né? E por conta disso ele teve muitas alterações vestibulares, alterações de audição, né? Até hoje ele tem e continua tratando sobre isso. É uma história de superação fenomenal, mas negligenciou os sintomas por muito tempo, né? E claro, né, aqui a gente está falando de uma doença oncológica e tal, mas poderia ser uma outra doença que não necessariamente é oncológica, né? Tem algum sintoma nesse sentido? Então, tem sintomas que vão me ligar um alerta, na verdade, que são sintomas que o paciente relata, a gente tem que diferenciar de um quadro central, um tumor, um AVC, diplopia um deles, uma dor de cabeça súbita. Você tem enxaqueca, você sabe como é sua dor normalmente. E uma dor que vai de 0 a 10 em 1 minuto, tipo aquela dor intensa que você nunca sentiu na vida, uma dor que a gente tem que ligar um alerta. Déficit motor, a própria alteração visual, turvação, diplopia, entendeu? Até uma perda auditiva súbita associada a uma tontura aguda é um quadro que chama atenção, entendeu? Sim. Porque pode ser o primeiro episódio de uma doença que vai evoluir como crônica, como episódica, mas pode ser um evento isquêmico, por exemplo, Sim. um evento central. Esses normalmente realmente chamam muita atenção. Mas eu penso, a minha dúvida é o seguinte, porque assim, eu vou dar um exemplo assim, vou dar uma pergunta interessante. Além, naturalmente, dos quadros que estão associados a doenças, né, otoneurológicas, a gente poderia ter quadros metabólicos associados Com a certeza. isso, né? Então, agora tá super na moda agora, né, a turminha da canetinha. Eu não vou falar de marca aqui para também não ser cancelado, mas de repente o cara toma lá a canetinha dele e fica 3 dias sem comer. E aí o cara tem uma síncope, uma tontura, um mal-estar, de repente, e ali, naturalmente, né, está muito mais relacionado a uma causa metabólica do que necessariamente a uma causa autoneurológica. Eu pergunto assim, por exemplo, uma anosmia, por exemplo, que o paciente pode associar, sei lá, a Covid. Nem sei, eu tô chutando aqui, tá? Entendi. Há essas coisas que passam mais desapercebidas, né? né? Pelo paciente. Na verdade, na consulta a gente acaba direcionando para tudo. No caso das canetinhas, o que vai acontecer? Ele vai ter dificuldade de comer. Então, normalmente, o paciente que vai pular a refeição, que se ele tiver uma doença como migrânia vestibular, ele vai ter crise por conta do jejum prolongado. E até por uma causa metabólica, entendeu? Pode estar fazendo hipoglicemias ou desidratação. Ele está ingerindo menos água do que o normal, porque ele está saciando mais rápido, né, por conta da medicação. E aí a desidratação, ela pode dar tontura, a própria hipoglicemia pode dar tontura, entendeu? Sim. Então, a gente tem que ter cuidado com isso também. Outras causas, tipo, às vezes o paciente chega para mim com uma queixa de tontura, quando a gente vai avaliar, na verdade, ela é uma causa vascular, porque ele tem queixa de escurecimento visual quando levanta, mais uma hipotensão postural, que seria mais por um hipofluxo e não necessariamente vestibular, entendeu? Sim. Então, a gente acaba recebendo tudo. Minha função é triar esses pacientes, ver o que é meu, o que é... Eu pensei que eram todos seus. Não, por exemplo, o oncológico oncológico tem que ir para o oncologista, tá. Ou, não sei se de repente, eu tô falando completamente sem entender o que eu tô falando. Entendi. Mas de repente pode ter alguma sub dentro da autoneurologia que se relacione com a parte oncológica cirúrgica. A gente acaba fazendo um tratamento multidisciplinar. Sim. A gente acaba tratando tudo junto, né? Mas, por exemplo, no caso de um AVC, ele também tem que ser acompanhado pelo neuro. Sim, e pode fazer a reabilitação com a gente, não tem... Tá, tranquilo. Não, é bom explicar, né? Assim como eu não sei, muita gente que está assistindo também pode não ter esse entendimento e de repente achar, porque a tendência hoje, porque assim, todo mundo quer as coisas muito rápidas, todo mundo quer tudo acelerado, todo mundo quer tudo na mesma hora, né? E eu falo isso porque eu falo muito de inteligência artificial e a inteligência artificial, entre aspas, piorou isso, né? De as pessoas quererem o resultado muito rápido, tudo pronto imediatamente, às vezes até sem um crivo
né, necessário a uma tomada de decisão como essa, por exemplo. Então, às vezes o cara chega no médico e ele quer que o médico resolva a vida dele toda. Né? E a gente sabe que não necessariamente é possível. Né? E também, a gente também tem que atentar que às vezes o paciente não tem uma única causa para a tontura dele, Sim, entendeu? Às vezes é um paciente idoso que tem uma alteração muscular, que é um paciente que tem diabetes, pressão alta, que descompensado, que é um paciente que tem até, sei lá, alterações vasculares, é um paciente que já teve um AVC anteriormente. Então, às vezes causa medicamentosa, excesso de medicações que podem estar influenciando, causando tontura. Então, é um paciente que tem que ser visto diferente, entendeu? A gente não pode pensar em tontura, um único diagnóstico e está tudo certo. Às vezes, a gente vai consertando várias coisas até melhorar o sintoma como um todo. Sim, até chegar num quadro que de fato tenha o resultado ideal. O resultado. Então, por isso que não pode a gente pensar como você está falando. Vem aqui tomar um remédio e amanhã você... Tá bom. Muitas vezes, muitos desses pacientes vão precisar reabilitar. Prevenir é melhor do que remediar, né? Isso. E a gente, naturalmente, puxando o gancho aí do remediar, ninguém quer. Né? Ninguém quer chegar nesse sentido. E a gente já falou que mudanças de hábitos são importantes para o tratamento. Só que toda vez que a gente fala que mudanças de hábitos são importantes para o tratamento, naturalmente as mudanças de hábitos são muito importantes para a prevenção. Né? É uma premissa isso. Então, como o título do episódio é Não Fique Tonto, né? E depois que a pessoa fica, não tem mais como dizer ele que não fique, o que é que você recomendaria, né? Como uma medida de prevenção, uma medida de evitar que, de fato, a pessoa chegue a ter um quadro nesse sentido. E aí você pode falar até do modo mais geral mesmo, na saúde de um modo geral. Tá, é porque você está falando, assim, de um paciente que não tem nada, tá? Sim. Imagine que um paciente tenha Você pode começar pelo paciente que já tem, para prevenir novas crises, e depois a gente pode até tentar para um paciente que... teoricamente seria rígido. Um paciente que tem a doença de Meniere, um exemplo. Então, são pacientes que está diretamente, o gatilho para as crises diretamente relacionado aos hábitos, entendeu? Sim. Dormir mal pode ser um gatilho para a crise. Comer mal, abusar de carboidrato, abusar de bebida alcoólica, jejum, entendeu? Até o fator emocional tem que ser... tem que fazer uma gestão do emocional, e atividade física tem que ter para todo mundo hoje, né? Sim. Não só em relação à tontura, mas hoje pensando em tudo, prevenção, qualidade de vida, enfim. Até porque você tem fortalecimento muscular, então para a gente ficar em equilíbrio, é necessário que a nossa visão esteja ok, o nosso labirinto esteja funcionante e a nossa propriocepção, nossos músculos, imagina, a gente não fortalece, mas futuramente a gente pode sentir isso. Sim, pode, naturalmente, né? Pode precisar, né? Ter esse tipo de correlação e etc. Porque quando eu penso na prevenção, né? E aí, assim, imagine que a gente estenda um pouco mais essa nossa linha de raciocínio, né? O governo continua gastando muito dinheiro com saúde. Isso não é nenhuma novidade para ninguém. A gente sabe que a saúde está cada vez mais cara, principalmente pelo implemento de novas tecnologias, embora tenda naturalmente a ser mais eficiente com o uso de novas tecnologias. Eficiente no sentido de prolongar a vida e de possibilitar o tratamento a mais pessoas, como a telemedicina, por exemplo. O porém disso tudo é que a cultura e a educação da população não acompanham, né? Então, à medida que a gente coloca mais tecnologia, parece que a população desaprende mais. Quando eu estou falando de população, não estou falando só do paciente, não. Estou falando do médico também. Então, nesse sentido, de olhar para um alto investimento, é interessante eu focar digamos assim, numa saúde preventiva, e aí eu estou falando especificamente de sua área, não necessariamente de uma área geral agora, para evitar que as pessoas não fiquem incapacitadas por tontura ou vertigem, ou de repente, por exemplo, como a gente falou do idoso, né, que vai cair, né, vai gerar uma consequência muito pior, né, e naturalmente isso tem um custo financeiro, do que propriamente pensar única e exclusivamente em tratar o paciente. Hoje a gente vê, né, a cultura do país é uma cultura hospitalocêntrica, é uma cultura que foca muito na atenção terciária e não na atenção primária. O que dentro da autoneurologia é possível fazer pensando dessa forma?
Então, a gente vê hoje que a cultura da saúde, né, no nosso país, enfim, ela é muito voltada a você tem uma medicação, você tem uma doença, é uma medicação. Tem outra doença, outra medicação. Ninguém fala muito, ninguém fala, talvez hoje esteja falando mais do que antigamente. Sim. Mas antigamente era, tá doente, vai no hospital, trata, Toma toma um remédio e volta para sua rotina bagunçada, volta para você ficar noite sem dormir, volta para você não fazer uma atividade física, comer, enfim. Então, acho que isso acaba prejudicando, entendeu? Tanto pacientes com tontura, que pode ser gatilhos para doenças, ou desenvolvimento mesmo, porque você vai piorar seu metabolismo. A nossa orelha, ela funciona pelo metabolismo do açúcar, entendeu? Sim. Então, se você oferece ele, faz uma dieta ruim, fica em jejum, pula a refeição, isso pode ser gatilho para crise, sim, entendeu? Sim, entendi. Eu acho que... Então, a prevenção, ela é essencial. Essencial, a palavra era essa, é essencial. Porque a gente sabe que a medicina, ela naturalmente não tem uma... Como é que eu posso dizer? Não é como uma engenharia. Né? Não é como a matemática, 2 mais 2 não são 4. Eu não construo um prédio e tem exatamente essa medida, esse tamanho, e eu vou ter este resultado. Né? A medicina tem uma variabilidade muito grande em termos de diagnóstico, em termos terapêuticos. Então a gente termina, mesmo pensando na prevenção, ainda não necessariamente tendo o resultado, né, que Esperado. a gente... E às vezes pacientes com a mesma doença, você acaba tratando de forma diferente, Sim. porque o tratamento é individualizado. Você responde a uma medicação diferente de eu tomar a mesma medicação e a gente ter a mesma doença, por exemplo, entendeu? Então, por isso que hoje a gente fala em tratamento individualizado, porque tem gente que a gente só com mudança de hábitos consegue reduzir muitos sintomas, consegue melhorar muito a qualidade de vida. Tem gente que vai precisar de medicação e cada medicação tem uma reação diferente em cada pessoa, entendeu? Por isso que não é uma receita de bolo, não é tipo uma coisa que você vai fazer, que seu vizinho vai fazer, que normalmente é o que vem acontecendo, entendeu? O que vem sendo disseminado. Você tem uma labirintite, use o labirinto e tá tudo certo. Pessoal do laboratório, não me cancele. Não é. A medicação ela pode ser certo. muito bem indicada. Sim. Eu uso muito o labirinto, mas para casos... Tô brincando. Eu não tenho preocupação não de ser cancelado, não. Não, mas não foi. Não, mas é brincadeira, relaxa. Mas é uma coisa extremamente importante, é se alertar para o perigo da medicação. E eu acho que talvez mais importante ainda, como você falou, para o perigo da automedicação, né? E eu acho que não é só a história do meu vizinho usa, teve e eu vou tomar também, porque tem muito disso. Mas às vezes da história do chá, da história enfim, de tudo que é terapia que existe hoje aí, e que todo mundo hoje quer prometer um milagre, que o Instagram está vendendo um milagre para todo mundo. Então, existem sim perigos em ignorar sintomas, natural. Assim, né, pode ser uma doença realmente benigna, autolimitada, que vai se resolver sozinha. Por exemplo, sua esposa, se ela tivesse tomado uma medicação, por exemplo, uma medicação supressora vestibular, ela teria melhorado um pouco do sintoma, mas ela ia ficar tendo crises sem diagnóstico. Ia ficar, ela bem... Que foi o que aconteceu, inclusive. Entendeu? Né? Aí quando ela foi realmente tratar, resolve uma doença tranquila, fácil de tratar, trata no consultório, não precisa de... E você acaba arrastando isso. E imagine isso, aí o que acontece, né? Você tem uma VPPB não tratada. Aquilo gera uma ansiedade na pessoa. Porque a gente, para estar em equilíbrio, não é para você estar respirando agora. Você não está prestando atenção na sua respiração. É uma coisa natural. É ela que está tendo. A mesma coisa é o nosso equilíbrio. Não é para a gente estar prestando atenção no nosso equilíbrio. Uma pessoa que a não ser que tenha bebido muito. Tontura, por exemplo, e não tratou, ela vai tender a ligar aquele alerta. Isso pode gerar um outro tipo de tontura, que é aquele paciente que vai desenvolver uma tontura persistente, uma tontura crônica, por conta desse episódio inicial que não foi tratado, entendeu? Sim. Inclusive foi o que aconteceu com ela, né? Foi medicada ou automedicada, e eu não tenho culpa disso, tá? Só deixando bem claro, né? Vamos estar assistindo, não fui eu avisei o que era, qual era o diagnóstico, mas enfim, né? Como o pessoal diz,
casa de ferreiro espeto e pau. Mas existe sim um problema muito grande na automedicação por N circunstâncias, né? Mascarar doenças mais graves, né? Você vê o exemplo do colega que eu falei, meu amigo, na verdade, não é colega, né? Mas de repente tem um sintoma mais leve, se automedica porque, estou estressado, é o dia a dia, foi uma discussão que eu tive, né, com um colega médico na enfermaria, com o paciente e tal, e aí não percebe que aquilo era uma doença mais grave, graças a Deus deu tempo e hoje está muito bem. Né? Então, essa evolução da doença talvez poderia ter um desfecho diferente, se não tratado a tempo, isso pode ser mascarado, né, com automedicação, porque é realmente muito, muito frequente. E uma coisa que você falou que é interessante, né, que é a questão do uso da medicação, principalmente porque tem uma como é que eu posso dizer? Tem uma aura, né, em cima disso. É porque o nome é sugestivo. O nome é sugestivo. Então, e claro que naturalmente não é só o nome que é sugestivo, até porque o nome foi pensado, né, para ser sugestivo, mas é que se adota uma cultura muito grande, né, assim, o brasileiro ele se automedica demais. Né? Então o cara chega lá no balconista e diz, ei, o que é que tem aí para isso? Aí o cara diz, isso aqui. Aí, tá. E tem um lobby muito grande, né, da indústria farmacêutica. Só que isso traz um raciocínio que talvez a gente, na nossa vida acelerada, na nossa vida corrida, a gente não consiga pensar, né? Não consiga talvez traduzir. Porque às vezes a gente está tão longe de pensar na qualidade de vida que a gente deixa de ter qualidade de vida. E aí a gente não tem qualidade de vida simplesmente porque não pensa nela, né? Porque às vezes muita gente, a lei da atração, eu tenho que pensar nisso e tal. Pensa em qualidade de vida, que talvez, né, traga muitas outras coisas. Então, pensando aqui, né, você já falou de algumas coisas, né? Atividade física, pode se hidratar, se alimentar melhor, sono. Tem alguma tecnologia específica hoje relacionada a esse tipo de paciente? E eu falo assim, não só necessariamente validada e tal, mas pode ser off-label, né? Por exemplo, hoje a gente já tem inteligência artificial em um monte de coisa implantada que pode sinalizar um problema, alguma coisa. Tem alguma coisa dentro do seu dia a dia, dentro do seu consultório, que seja uma tecnologia que você faça ou que você recomende para o paciente usar no dia a dia? Para identificar o quê mesmo? Sintomas ou alguma doença específica dentro da sua área. Por exemplo, um relógio que soe um alarme se o cara desmaiar, por exemplo, não sei. A frequência cardíaca também é Sim. muito aumentada, você fazendo atividades físicas ou arritmias, que podem evoluir com tontura também, Sim. Pode ser um dos primeiros sintomas. Paciente com bradicardia, enfim, tudo isso pode ser utilizado hoje com as tecnologias desses reloginhos que a gente tem. Né? Hoje tem um bocado, né? Tem, e não é só mais relógio, agora tem pulseira, né? Que deixou de ser relógio, e tem umas que medem sono, outras medem ronco, sei lá. Não sei se de fato isso termina interferindo ali, né? Nesse cuidado, né? De tentar equilibrar mesmo, né? De dizer assim, olha, a causa do seu, sei lá, da sua tontura é um distúrbio do sono, precisa que você durma melhor e, usa isso aqui que vai monitorar melhor o seu sono, né? Isso, porque na verdade o paciente com distúrbio do sono é aquele paciente que dorme mal, ele não atinge as fases de sono profundo, né, por conta, sei lá, da apneia, e aí o que acontece? Paciente que ele tenha já uma doença vestibular, Sim. Ele tenha migrânia vestibular, por exemplo, ele vai ter mais crises por conta do sono dele, que é ruim. Apesar de ele dizer, eu durmo, eu estou ali. Então, nesse sentido, vai ajudar, entendeu? Uhum. Então, você tratar às vezes, a apneia, acaba melhorando ele das crises, por conta disso ser um gatilho. E outra coisa que eu queria enfatizar, porque você falou de enxaqueca, né? E pra gente, a enxaqueca vestibular, que é aquela que vem com tontura, né? Sim. Não necessariamente a gente encontra tontura e dor ao mesmo Sim. tempo, entendeu? Então a gente tem que ligar um alerta, porque enxaqueca, você pode ter fotofobia, você pode ter fonofobia, náusea, até dor. Em algumas crises podem vir juntos, mas não necessariamente ela tem que estar lá as duas coisas presentes, Sim. entendeu? Só lembrando, qualquer comentário, você fica à vontade, você é a convidada, você que manda no episódio, não sou eu que mando no episódio. É porque às vezes eles vêm, doutora, mas eu não tenho muita dor, eu tenho mais tontura, tal, mas ele tem todos os pródromos, entendeu? Então vamos fazer o seguinte, você vai olhar para a sua câmera que está aqui agora, e você vai fazer uma resposta para o paciente que chega para você dizendo exatamente isso.
Então, se o cara... Eu vou formular, se eu sou paciente, eu vou chegar lá, vamos lá, olhando para a câmera lá, tá? Doutora, eu tenho tontura. E toda vez que eu tenho tontura, minha cabeça dói. E o meu olho parece que está ardendo na luz. Eu não sei o que é, assim, mas eu não consigo enxergar a luz. Que resposta você daria para esse paciente? Normalmente, na verdade, a sua dor, né, deve ser pulsátil, deve ser unilateral, deve muito estar associada a náuseas, vômitos, fotofobia, que é o que você falou, que é o incômodo à luz, sons. Então, isso fala muito a favor da enxaqueca vestibular, que é uma enxaqueca que ela vem acompanhada com sintomas vestibulares, entendeu? E aí a gente precisa fazer o tratamento disso, que muitas vezes está associado aos seus hábitos, né? A dormir mal, comer mal, abusar de carboidrato, às vezes café, entendeu? Para a gente conseguir melhorar e, em alguns casos, medicações específicas. Para enxaqueca vestibular, a gente tem medicações profiláticas e a gente tem medicações abortivas da crise. Então, está em crise, usa a medicação para abortar a crise e, a depender do paciente, a gente entra com medicações de uso mais prolongado com o intuito de profilaxia mesmo. Tá aí, doutora. Gostei bastante. Eu já sei que eu tenho, que obviamente eu não vou precisar agora, eu acho, fazer no exame. Você já me deu um diagnóstico, me deixa aqui que é vestibular. Vou tratar. Mas para tratar, eu preciso que a senhora me diga como. E para a senhora me dizer como, eu tenho que te encontrar. Como é que eu encontro a doutora Anastácia? Onde eu encontro a doutora Anastácia? Em que lugar? Né? Onde é que você está atendendo? Como é que você está trabalhando? Como é que as pessoas fazem? Claro, rede social também, né? Hoje é um endereço virtual, talvez às vezes é mais importante do que o físico. Isso. Então, eu atendo no meu consultório, né, lá no Jardim Europa. Lá no meu Instagram, doutora Anastácia Soares, tem um endereço, tem um link da secretária para falar se vocês sofrem com tontura, não está tendo melhora com tratamento, não sabe exatamente o que é que tem, pode entrar em contato que a gente conversa. E vai resolver. É bacana isso, assim, né? De que eu acho engraçado trazer essa temática, né, da rede social. Numa discussão recente, né, a gente naturalmente percebe que há uma mudança do modelo tradicional de exercer a medicina para um modelo novo, né? Eu sou da época que a gente olhava a página amarela, né? A gente queria pedir a pizza no domingo, ia lá na página amarela e pegava o número da pizzaria e ficava catando aquelas que tinham cupom de desconto na frente, né? Que tem uma página na frente que tinha cupom de desconto. Mas hoje é diferente, você entra na rede social, você vê lá a pessoa, se ela tem um produto, se ela tem um serviço, né? Você compara as pessoas pela rede social. E eu vi que você recentemente tem se posicionado diferente na rede social, né? Tem construído todo um branding, todo um marketing voltado para o tratamento específico dessas doenças, né? Tontura, de vertigem. O que você enxerga, né, desse novo mercado, né? E aí eu falo principalmente dentro da sua área, né, da otoneurologia. Porque assim, eu particularmente não conheço outro otoneurologista em Sergipe. Não sei se tem, posso até estar falando besteira. Mas é algo que é evidente, né, que as pessoas precisam se posicionar. Então, o que você vê dentro da sua área, dentro da medicina, como um surgimento desse posicionamento, né? Assim, da necessidade de ter que explicar para as pessoas, né, o que é um otoneurologista, por exemplo? Na verdade, minha área é uma área nova, né? É uma área que realmente não tem muitas pessoas em Aracaju. E, tipo, às vezes as pessoas não sabem nem o que eu faço exatamente, entendeu? Tipo, eu tenho tontura e aí foi... Eu, por exemplo, era uma delas. Não sabia o que eu faço, mas é isso, a gente acompanha, são pacientes que normalmente têm doenças crônicas, que a gente acompanha, que a gente faz o tratamento. Normalmente, por exemplo, uma doença de Menier, não é um paciente que você vai para mim uma vez, eu te passo uma medicação, uma orientação e você vai sumir. Não, porque é uma doença crônica, é igual a diabetes, entendeu? Você tem que ter um acompanhamento, a gente tem que ver como é que você tá, para até definir a quantidade de medicações, se vai precisar, orientar os hábitos de vida, enfim. Entendeu? Então, eu acho que minha função hoje é tentar fazer a diferença nesse sentido, tentar dar um norte, explicar. Às vezes, só de você saber o que você tem, você já acalma, você já fica tranquilo, você já... enfim, porque as pessoas às vezes chegam achando, eu tenho alguma coisa na minha cabeça, eu acho que entendeu? Sim. Então, só de você explicar... Viu no Google, lascou. Vai no Google e vê que, pode ser um AVC. Pode, mas assim...
tem uma tontura que seja um AVC, por exemplo, por conta de um AVC, ela vai vir com as características até que a gente já falou hoje, diplopia, ela vai vir com fraqueza muscular, alteração de fala, uma dor de cabeça súbita, intensa, não é uma coisa, e o exame físico, que a gente chama de nistagmo, bem característico, entendeu? Uhum. Aproveitar aqui agora que a gente está falando, né, de presença no digital e naturalmente, né, essa mudança de mercado. Queria agradecer aqui ao The Barbers, né, que é patrocinador do podcast. Sem vocês essa parceria não, essa iniciativa, né, não, sem essa parceria, essa iniciativa não seria possível. E a gente sempre fala, né, que na verdade o posicionamento começa muito antes da consulta. Então ele começa pela imagem, começa pela postura, começa de que forma você se apresenta, né? Então é importantíssimo, por isso que hoje, né, passei lá para dar um tapa no visual, para me apresentar melhor aqui para o episódio. Obrigado, The Barbers, pelo apoio. Sem vocês isso aqui não seria possível. Lembre que confiança começa na imagem muito antes da consulta, tá? Então vai começar aí na sua presença. Obrigado, The Barbers. Voltando agora um pouquinho, né, para essa questão de como eu direciono meu paciente, de como às vezes eu preciso fazer esse acompanhamento no paciente. Às vezes não fica muito claro para o paciente, né? E aí eu não estou falando naturalmente do paciente que você atendeu, estou falando para o paciente externo, que é atendido por uma outra especialidade, né? Como a gente já viu várias vezes. O paciente que tentou 1, 2, 3 vezes, não teve resolução do seu quadro, por usar uma medicação genérica. E aí, de repente, ele não sabe como chegar, né, a você, chegar de fato a um especialista que vai entender ou acompanhar de fato a doença dele. Porque em algum determinado momento alguém disse que ele ia tomar um remédio e ia ficar bom e vida que segue. E a gente sabe que não é isso, né? Então, para esses pacientes que às vezes se identificam, né, com esse público que você atende e que são atendidos por outros médicos, né? Qual conselho que você dá para eles, assim, tentar direcioná-los para um melhor ou para um atendimento mais qualificado, né? De tipo assim, olha, não, você pode manter o seu médico, mas você precisa olhar de uma forma diferente para uma doença que não está sendo resolvida e que tem correlação com o que você faz. Então, na verdade, eu acho que a gente pode fazer um tratamento em conjunto, multidisciplinar, que a gente fala, entendeu? O paciente não precisa largar o médico dele, que ele já tem confiança, e vir para mim e ficar. Pode ser as duas coisas em conjunto. A gente está aqui para acrescentar, para orientar, entendeu? Se você está tratando com o médico, que ele não definiu, ficou meio na dúvida, eu acho que vale a pena um outro olhar, um olhar mais cuidadoso, de um especialista, que ele entenda do assunto, para poder direcionar, fazer um diagnóstico mais assertivo e com isso um tratamento mais adequado, entendeu? Por isso a avaliação do especialista é tão importante, entendeu? Para ajudar, direcionar, fazer você chegar no seu resultado de uma forma mais rápida, entendeu? Porque você pode chegar num resultado, numa melhora, mas pode demorar mais para isso, entendeu? Então, na verdade, é uma mensagem muito mais para o colega do que para o paciente, né? Colega, fica aqui a dica. Nem toda tontura é labirintite. Por favor, encaminhe o paciente para um especialista. Tá? Na verdade, labirintite é uma coisa muito rara, é uma doença rara. Sim. Na verdade, a gente usa a nomenclatura hoje como um sinônimo de tontura, mas não é. Sim. E é uma doença difícil de a gente pegar. Normalmente, quando a gente pega em hospital mesmo, porque é um quadro agudo, entendeu? Então, assim... A dica dá uma dica pro colega. Seu colega, nem toda tontura é labirintite, né? A maioria das vezes não é labirintite. Ou seja, não é nem que nem toda tontura é. Na maioria das vezes, estatisticamente falando, não é labirintite. Então, presta atenção, caminha para um profissional especializado, que com certeza o tratamento conjunto vai trazer muito mais resultado para o seu paciente, tá? E não existe... a gente faz o juramento de Hipócrates, né? E Hipócrates já dizia, não existe saúde sem equilíbrio. Então, o que é equilibrar? É fazer um tratamento multi, seja ele integrativo, seja ele multidisciplinar, com diversas especialidades ou diversas profissões, né? Eu garanto que muito provavelmente você deve trabalhar muito em conjunto com a fono, com a nutrição, porque naturalmente tem
uma seara ali que é dividida entre vocês, né? Isso, principalmente em paciente mais crônico, né? Sim. Esses pacientes, por exemplo, idosos, que têm, sei lá, uma sequela de um AVC, que precisa reabilitar, que tem uma causa de tontura, ele vai precisar reabilitar. Então, a reabilitação, ela vai precisar acontecer e é uma coisa que a gente precisa acompanhar. E a fono, ela entra com a gente nisso. Essa personalização de atendimento, assim, né? Pensando numa equipe multi, né? Se eu for imaginar que disser para um paciente, olha, você é um paciente crônico, precisa se acompanhar com uma equipe. Normalmente, essa equipe mínima é composta de que profissionais? Para a gente, para as condições ideais, o médico, o fono, um nutricionista é bem importante, porque, assim, tem gente que não entende, assim, que arroz é carboidrato, que macarrão é carboidrato, que farofa também é, entendeu? Então, coloca tudo numa refeição e acha que está comendo bem e não está. Então, é bem importante, tá? Atividade física tem que introduzir, e o apoio da família, principalmente em pacientes mais idosos, entendeu? Sim. O apoio da família é imprescindível, porque, às vezes, eles ficam muito recolhidos, né? Sim. Não estimulam, eles ficam mais, tem aquela tontura mais crônica, ficam deitados, ficam sentados o dia todo, não estimulam e acabam só Deteriorando. É. Tá vendo aí, doutor Marlon? Né? Nem todo mundo sabe o que é carboidrato ou não, né? Lactose, olha aí o problema. Né? O Marlon fala muito disso. Um abraço lindo, um beijo. Acho que é próximo episódio, né, Emily? Próximo episódio, doutor Marlon Batista vai vir aí pra gente falar um pouquinho, né, sobre presença no físico e a presença no digital. Eu vou falar muito disso, ele que está estourando aí no digital. Hoje, né, claro, a gente já falou aqui basicamente das causas do diagnóstico, né, de alguns tratamentos específicos, principalmente a necessidade de um tratamento multi, né, nesse contexto do paciente crônico, mas tem um paciente que às vezes foge muito dessa regra, né? A gente está falando aqui do paciente agudo, né? Então, paciente agudo não é um paciente que procura consultório, não é um paciente que procura equipe multi, é aquele cara que às vezes vai na urgência, ele quer ter, né, a demanda dele resolvida e termina que, né, não dá um segmento, né, aquela investigação, às vezes, principalmente se ele resolver o sintoma, que é o que eu acho que é o mais importante. Para esse paciente agudo, né, o que é mais prevalente? O que é que acontece mais, né, tanto de sintomas como de doenças, no paciente agudo? A gente pensando em uma doença aguda, eu penso na neurite vestibular, que é uma doença bem comum que acontece. Só que assim, pode ser o primeiro episódio de uma VPPB. E ele ir para a urgência porque ficou assustado. Então, são tratamentos completamente diferentes. Por isso que o olhar do especialista é fundamental. Então, digamos que ele tem uma neurite. Uma neurite é uma inflamação do nervo vestibular, que ela vai gerar uma hipofunção do lado afetado. E aí o paciente vai ter muita náusea, muita tontura, não vai ter sintoma auditivo normalmente. Ele vai ter dificuldade até de andar, a depender da intensidade da crise. Sim. Então, é um quadro agudo que ele vai diminuindo ao longo das semanas, a depender de quando ele for conseguindo mais função do labirinto. E o tratamento é sintomático e reabilitação. Sim. O tratamento da VPPB, digamos, teve o primeiro episódio, foi para a urgência. O que a gente faz? A manobra. O paciente foi com a tontura aguda. O paciente teve uma tontura aguda associada a uma perda auditiva súbita, aquele paciente que está desequilibrado, que tem dificuldade de fala, eu já pensaria em um quadro mais central. Sim. O tratamento é completamente diferente disso, entendeu? Então, por isso que ele não pode chegar lá no hospital e você, vou passar uma medicação e tá tudo certo e mando para casa. Você tem que ter esse olhar para diferenciar uma coisa da outra, entendeu? Eu, olhando para o paciente agudo, né, eu sempre penso, talvez possa ser algo muito mais relacionado à minha prática, né, principalmente enquanto atuava como médico, que é a questão do trauma, né? Então, olhando para o paciente do trauma, o que é que acontece mais no trauma, né, relacionado, por exemplo, sofrer um acidente, alguma coisa nesse sentido, uma queda, por exemplo, enfim, pode ser um acidente mais simples, até um acidente mais grave.
que possa gerar uma repercussão grande nesse sentido e que o paciente precise de acompanhamento depois. Para que a gente faça todo mundo entender, né? Eu vou dar um exemplo. A gente está falando muito de VPPB, né? Isso. Apesar de que a gente não disse o que é VPPB, mas é vertigem paroxística. Vertigem posicional paroxística benigna é uma das principais causas de tontura, está muito relacionada a trauma, tá? Às vezes o paciente teve uma queda de própria altura e aí deslocou o cristal e ficou tendo esses episódios. Mas você está se referindo a um trauma mais... Às vezes sim, às vezes não, né? Por exemplo, eu não lembro, porque na verdade a concussão foi pior, mas eu já tive 2 acidentes em que eu tive amnésia por conta de concussão. Um foi jogando bola, outro foi um acidente de moto. Então, de repente, você pode ter, nesse sentido, né, sintomas que sejam identificados a partir de uma concussão. Até, por exemplo, o desencadeamento de uma VPPB, por exemplo. Né? Eu lembro que do meu primeiro episódio, a minha primeira concussão, eu tinha, acho que 17 anos, 16, 17 anos, nem lembro mais. Eu estava jogando bola, teve um jogo lá de um campeonato, eu sofri uma falta e caí de costas, bati a cabeça. Mas continuei jogando tranquilamente. Até então ninguém tinha percebido, e aí eu não sei se eu já estava com os sintomas ou não, mas eu continuei jogando. E aí, daqui a pouco, na continuidade do jogo lá, tomei uma bolada na cabeça. E aí, quando eu caí, a galera percebeu, quando eu me levantei, a galera percebeu que eu estava diferente, assim, né? A galera percebeu que eu estava meio estranho, meio aéreo. E aí, fui substituído. E aí, eu estava no banco perguntando a cada, 10 segundos, 15 segundos, quanto estava o placar do jogo. Eu perguntava, e aí, quanto é que estava o placar do jogo? Aí o cara dizia, sei lá, 3-3. Aí eu, 10 segundos depois, ei, quanto é que estava o placar do jogo? Aí alguém percebeu que tinha alguma coisa errada. E aí foram me perguntar quem eu era, eu não me lembrava. A única coisa, segundo minha irmã, que eu também não lembro, é que eu lembrava que eu tinha uma irmã. Só isso. E aí, eu sou hospital e tal, fiz tomografia. Não lembro se teve algum relato, né, de sintomas associados. Algum sintoma auditivo, por exemplo, não sei. Tontura eu acredito que não, porque se eu estava jogando bola eu não estava tonto, né? Mesmo depois da concussão. Mas seria possível. Na verdade, o trauma é a principal causa de VPPB hoje, principalmente queda em idoso, queda em... qualquer pessoa pode causar VPPB. Mas pode ter também fratura de labirinto, fratura de mastoide, entendeu? Então, a gente pensar em queda de própria altura, o paciente evolui com um quadro de tontura posicional depois dessa queda, a gente tem que ligar o alerta, sim, para VPPB. Falar em VPPB, né? A gente estava falando de apresentação aqui, a gente já tinha falado de apresentação, antes eu falar de apresentação, agora falando da Singular Vestaria, que a gente já estava falando do hospital, então está tudo meio que conectado. A Singular Vestaria, hoje, né, produz scrubs, jalecos, aventais, já fiz alguns episódios aqui com alguns modelos muito personalizados, porque vem com a assinatura da Suits para a Singular, que é uma loja de alfaiataria com alta costura, só que trazendo isso para o mercado dos jalecos e aventais e scrubs também, né? Então, essa assinatura carrega muito para a presença, para a identificação. Então, obrigado também à Singular Vestaria, né? Tem os meus jalecos personalizados, que são já muito famosos, todo mundo pergunta onde eu fiz, né? E de que forma, e como é que foram feitos. Então, foram feitos assinados, Adriano Vasconcelos, todos feitos naturalmente, né, com um olhar característico. Então, obrigado, sem vocês também essa iniciativa não poderia acontecer. E se você quer conhecer, né, já sabe, entra lá, @SingularVestaria, que você vai conhecer todos os modelos que tem, inclusive já os modelos, né, altamente aí personalizados, tá? Então, obrigado, Singular Vestaria, porque, como eu já falei, né, sua imagem comunica muito antes de você, tá? Então, muito obrigado. Queria fazer agora, assim, uma pergunta para mim, que trabalho com inteligência artificial, que é sobre o futuro da otoneurologia. Você falou que é algo muito novo, né? Então é algo recente, é algo que está, entre aspas, começando, não tem muitas pessoas no mercado hoje. O que é que a gente pode esperar, né, da tecnologia, né, e aí eu falo da inovação, ou da tecnologia da saúde, ou na saúde, dentro da otoneurologia, e também o que esperar da otoneurologia para um futuro mais próximo? Então, em relação a tecnologias, né, eu acho que a reabilitação pode se favorecer muito, né, dessas novas técnicas hoje, principalmente paciente idoso, dificuldade de locomoção, enfim, ajuda muito
na reabilitação, porque envolve o visual, envolve a parte motora, entendeu? Envolve para fazer com que ele tenha mais equilíbrio, menos sintomas, principalmente aqueles casos de desequilíbrio, de instabilidade, com sequela de alguma doença crônica, entendeu? E na otoneurologia, de um modo geral, sem pensar especificamente no uso de tecnologias, o que é que você enxerga como algo que talvez mude o mercado, talvez as pessoas criem uma nova percepção em cima do que é a otoneurologia, se de fato é um mercado que pode crescer, se é um mercado que vai crescer, se as pessoas têm esse olhar, o que é que você enxerga? Então, eu acredito que é um mercado que pode crescer, até porque tem gente que não sabe nem o que é exatamente, que tem um médico que trabalha com tontura e zumbido, que ele é otorrinolaringologista. Alguns neurologistas também fazem isso, mas casos bem específicos, e eu acho que isso ajuda a disseminar informação, a fazer com que chegue ao paciente, né? Ao paciente, tanto a quem está sentindo, quanto alguém que já viu que o vizinho tem tontura, que a mãe tem tontura, e zumbido também. Sim. Como é que eu posso melhorar essa pergunta, né? O mercado em si, ele traz sempre uma necessidade de adaptação, né? Aí a minha primeira pergunta é, o sintoma em si, tontura, a gente sabe que é muito prevalente, né? Você sabe prevalente quanto na população? É bem prevalente. É bem prevalente, isso a gente sabe. Porque assim, quando se trata de um sintoma que é bem prevalente, é uma tendência de você ter demanda, e aí você precisa gerar oferta. Então, se você hoje tem uma subespecialização que foca no tratamento de um sintoma que é extremamente prevalente, né? Isso necessariamente gera uma demanda de mercado, gera uma necessidade que o mercado oferte isso, né? Então a gente vai precisar de mais pessoas tendo esse olhar para algo que é extremamente, né, prevalente, né? Poxa, tem como diminuir o uso de tela hoje? Tem como diminuir? Não tem. Tem como você controlar o uso da tela, mas diminuir? Não tem, tá tudo em tela hoje, não tem mais, né? Eu brinco que hoje eu escrevo na minha agenda, que é para eu não perder o hábito de escrever, né? Porque minha agenda está no celular, eu mando um comando de voz, ele marca, gera o link do Meet, se for uma reunião online, se for na IA, eu mando um áudio aqui, ele já cria meus planejamentos estratégicos, minhas atividades de consultoria, meu marketing, minha copy, as ideias de criativo. Doutor Carlos, só para poder chegar com a informação que vocês estavam na dúvida, né? Sim. Tem aqui, estudos populacionais mostram que 15 a 20% dos adultos apresentam tontura ao longo de um ano. Ou seja, 1 em cada 5 pessoas podem ter tontura de algum modo em geral, segundo a PubMed. Ó, tá vendo aí? Nando sempre trazendo aqui, sempre complementando nossas informações. Então, assim, você imagina que, claro, estou falando aqui da população adulta, vou tirar idosos, tirar crianças aqui, mas, 20% da população adulta tem tontura, né? Ou pode vir a ter tontura. Idosos, mais de 30%. E então, nos Estados Unidos, 33,4 milhões de pessoas sentem tontura. Imagine que é um N muito grande, né? Então, pensando nisso, né, de fato, há um olhar, uma necessidade de se crescer. Que conselho você daria para quem, por exemplo, está dentro da otorrino, né? E que não sabe ainda para que caminho vai, porque eu acredito que deva ter outras subespecializações dentro da otorrinolaringologia, ou não? Sim, sim. Tem sim, né? Então, que conselho você daria para quem está fazendo residência, como você esteve em algum momento, e disse assim, poxa, eu quero fazer isso, né? O que você diria para essa galera? Então, na verdade, dentro da otorrino, a otoneuro, ela é uma coisa muito específica, bem mais específica, entendeu? Hoje eu trabalho mais com isso, então você acaba não vendo tanto a parte cirúrgica, a parte que eu faço, mas... Então, assim, é gostar, é você sentir empatia pelo paciente, você sentir vontade de tratar, de entender aquilo, entendeu? De querer fazer aquilo, entendeu? Entendi. Então, pessoal, presta atenção. Olha, tudo é amor na vida, não tem pra onde correr. Você tem que ter paixão pelo que você faz. Né? Tem que... Tem que gostar, né? Eu gosto muito, por exemplo, de entrevistar as pessoas. Eu me divirto fazendo isso, né? Eu acho engraçado às vezes, por isso que a gente fica rindo aqui. Porque é realmente algo que me dá muito prazer. Então fica a dica, se você está lá fazendo otorrino e você não quer ver ninguém caindo, né? E você gosta daquilo, de não ver as pessoas caírem,
faz otoneurologia, que vai ser extremamente importante. E tem mercado, né? Mas vai fazer em outro estado, para não gerar concorrência aqui, porque, né, isso é importante também. A gente vai para um quadro agora, chamado No Instinto, tá? Como é que funciona o quadro No Instinto? É um bate-bola, um jogo rápido, eu falo uma frase, e você me responde com o que vier à cabeça, em uma palavra ou frase curta. Joia? Vamos para o quadro No Instinto? Nando? Vamos lá. No quadro No Instinto, primeira coisa, tontura em uma palavra. E não pode ser tontura, claro. É uma sensação desagradável. Desagradável. Tecnologia ou experiência clínica? Experiência clínica. Maior erro dos pacientes? Se automedicar. Se automedicar é grave, viu? Um hábito essencial? Acho que atividade física. É o que resolve. Sono. E o futuro da otoneurologia? Então, o futuro da otoneurologia, acredito que seja a gente entender mais sobre a causa da tontura e não estigmatizar a labirintite, usar uma medicação só e é só isso e acabou e não tem mais o que fazer e colocar na cabeça do paciente que ele tem que conviver com aquilo, entendeu? Sim. Ele não tem que conviver com tontura, ele pode melhorar. Nenhum paciente tem que conviver com doença, né? Isso é extremamente importante. E é bom você frisar isso. Porque muitas das vezes o paciente se habitua, e a gente vê muito isso com o uso de psicotrópico, por exemplo. O paciente se habitua com o uso da medicação e aquilo torna-se uma situação, na verdade, não pontual, né? Não saudável, né? Se torna uma situação cômoda. Ele se acostumou e, né, aquilo é o novo normal dele e está tudo bem. Ele já sabe que em algum determinado momento ele vai sentir uma tontura, que ele vai ter o remedinho dele de cabeceira ali, ele toma o remedinho entre aspas, em 2, 3 horas a tontura vai passar. Então é importante frisar isso bem, de que não é interessante conviver com a doença. Né? De fato. Muito importante. Eu acho que o resumo da gente aqui, eu já puxo isso, né? Tontura não é normal, então não é para ninguém estar sentindo tontura aqui. Naturalmente, né? Isso impacta diretamente na funcionalidade, na performance, na rotina de todo mundo. A tecnologia naturalmente ajuda no diagnóstico, né? Mas a mudança de hábito eu acho que ajuda muito mais na prevenção, né? E eu queria agradecer, né? Agradecer a participação, agradecer porque a gente sabe que não é fácil nessa nossa rotina louca, corrida, de parar realmente para gravar, de parar para responder, para tirar dúvidas, né? Eu acho que a gente conseguiu passear muito bem sobre tudo, né? Porque a gente falou de causas, falou dos sintomas, falou do diagnóstico, falou do tratamento, falou de... Pode falar. De algumas doenças. Falou de algumas doenças, das principais doenças, né? Então, das mais prevalentes, principalmente nos quadros crônicos, nos quadros agudos. Então, a gente conseguiu meio que quase que dar uma aula, né? Sobre o tema tontura, vertigem aqui. E, naturalmente, para quem sofre, para quem passa por isso, eu acho que isso é extremamente importante, né? E a gente, como comunicador, tem esse papel, né? A gente que se apresenta no Instagram, por exemplo, né? Como você vem fazendo, passa a se tornar um comunicador, uma pessoa que leva informação para a população, e isso, em um determinado momento, torna-se muito gratificante. Então, como você falou, acho que em um determinado momento, você sentiu o prazer e a vontade de ser otoneurologista e hoje sente o prazer e a vontade de levar essa informação para o público. Eu acho que você fez isso hoje muito, muito bem. E, claro, além, né, de agradecer pela participação, eu queria te entregar aqui um presente, né, do podcast para você. Obrigada. Tem uma lembrancinha, tudo muito simbólico, tá? Espero que você goste. E queria que você deixasse uma frase final para o pessoal aí, né? Uma orientação, uma recomendação e também depois como encontrar a doutora Anastácia, né? Onde e como, por favor. Se você convive com tontura, saiba que tontura não é tudo igual. A gente tem várias doenças, a gente pode ter vários diagnósticos. Cada diagnóstico pode ter um tratamento diferente. Então, a avaliação do especialista faz toda a diferença nisso. Tratamento adequado, diminuir quantidade de crises, diminuir sintomas, certo? Você não precisa conviver com tontura. Procure um especialista para uma avaliação personalizada. Procure um especialista não, procure doutora Anastácia. Procure onde?
Eu atendo no Jardim Europa, na sala 1415, na clínica doutora Mila Sintra. E o meu telefone lá no Instagram, né? Tem lá? É doutora Anastácia Soares. @doutora Anastácia Soares. Isso. E tem o link na bio já para marcar a consulta com a secretária. Isso. Tá, então, se você precisa de uma consulta especializada, porque você tem tontura, vertigem ou qualquer outra coisa relacionada, já sabe, Jardim Europa, salas 1415, Clínica Mila Sintra, ou @Anastácia Soares, vai lá no link da bio e aí você marca a sua consulta. Não é isso? Isso. Não é nada, tá vendo? Então, Anastácia, obrigado. De verdade, assim, eu acho que essa aula, na verdade, né? E eu digo sempre pro pessoal, nosso dever é levar informação. Eu sei que a gente brinca, a gente ri, a gente fala de outras coisas que estão entrelaçadas, mas quando a gente para analisar o conteúdo que é entregue, a gente tem muito conhecimento ali dentro, que às vezes a gente leva anos para aprender, né? A gente leva anos para poder conseguir sintetizar isso em 1 hora, 1h15, 1h30, e é gratificante fazer isso com tanta qualidade, né? Eu não tenho dúvida nenhuma. Queria agradecer também, né, os patrocinadores aqui, a Suits, né, a Trajes a Rigor, a Singular Vestaria, ao The Barbers, né? Então, sem vocês essa iniciativa não seria possível. Muito obrigado, né? Eu tenho certeza que todo mundo que conhece e entende os serviços que são prestados consegue entender a importância disso, para que a gente possa levar essa comunicação, levar essa informação para frente, tá? Então, se você quer saber sobre gestão, sobre tecnologia, sobre empreendedorismo, www.youtube.com.br/Dr. Carlos Torres. Lembrando, não é abreviado, tá? É Dr. Carlos Torres. Vai lá na aba podcast, tem lá o CTcast, também disponível no YouTube Music em formato de áudio. Então, tá na academia, tá no engarrafamento, vai lá no YouTube Music, você vai conseguir ouvir em formato de audiocast. E, claro, te vejo no próximo episódio. Valeu, obrigado, boa noite.